Adventista de Nova Iguaçu, sou filho da Leila, que está ali atrás, esposo da Carol, também vai cantar no final. E sou grato a Deus por estar aqui e poder compartilhar a palavra com vocês, sempre é bom. Mas eu sempre gosto de comentar, né? Toda vez que eu vou pregar a palavra, eu bate um medo assim grande. Sabe por quê? Vou falar para vocês. O meu medo é que a voz, o que eu vou falar, seja pensamento meu. Esse é o meu medo. E que não seja a voz de Deus. Meu medo é que nesse momento é que eu fale e não seja a voz de Deus, mas que eu fale seja somente para o nome dele. Então o meu medo é não conseguir representá-lo, atrapalhar o querer dele na minha vida e na vida de vocês. Então eu peço que vocês estejam em oração, porque Deus quer falar com a gente. Ele quer o tempo todo falar pra gente, falar com a gente. Mas sabe o que acontece? Às vezes no sábado, eu achei muito legal o testemunho da Provar e Verde, porque a gente pode parar para pensar assim, mas não é uma profissão, é uma criança, né? Que está ali fazendo natação. Então o que tem ela nadar? Vai ser como outro dia qualquer. Só que não. É um dia santo e abençoado por Deus. É um dia que tem que ser diferente. E eu quero perguntar uma coisa para você refletir. Como é que está a sua mente nesse momento? No momento que você cantava o louvor a Deus, sua mente estava em Deus, naquilo que você estava cantando, para Deus, ou você de repente sua mente foi lá no problema que aconteceu durante a semana, ou foi lá numa situação, ou foi lá em algo que você tem que resolver? Onde é que está sua mente nesse momento? Ela está aberta, esperando ser preenchida pelo Santo Espírito, ou ela ainda está presa do que aconteceu durante essa semana? Deus, Ele quer que nesse momento a gente se desprendamos dos problemas, no caso, e nos prendamos nele. Ele quer que esse dia de fato seja maravilhoso para você, como está sendo, com esses louvores, momento de oração. Ele quer que seja uma experiência, que você tenha uma experiência real e que você saia daqui convicto que esse Deus é vivo, Ele existe e Ele ama você e faz tudo por você. Amém? Então eu quero conversar com vocês, quero que você abra lá em Eclesiastes 3. Eu estava pensando o que falar e tem uma inquietude, uma inquietação do ser humano que ela só é respondida por Deus. E Eclesiastes ele explica isso aqui, Eclesiastes 3. Verso 11. Todos acharam? Posso ler? Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele diz assim no início, cadê? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele criou todas as coisas no seu devido tempo. Também pôs a eternidade onde? No coração do homem. Caleb, irmão, você que vai para a rua, vai bater na porta amanhã para pedir alimento, mas na intenção de fazer amizade e falar desse amor maravilhoso que é Jesus Cristo na sua vida. As pessoas estão sedentas de Deus, muito sedentas. Sabe por quê? Por causa desse verso que a gente acabou de ler. Existe algo dentro do meu coração que ele só é preenchido pelo quê? Pelo eterno. Nada pode preencher esse vazio que existe aqui dentro do meu coração. Em
Então, essa missão, ela se torna o quê? Fácil ou difícil? Vocês acham que essa missão de pregar o evangelho é fácil ou difícil? 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 E se eu falar para vocês que é fácil? Sabe por que é fácil? Vou falar para vocês por que é fácil. Porque quem faz não sou eu. Quem faz é quem? É Deus. Para Deus existe desafio difícil? Não. Para Deus nada é impossível. Qual é a minha missão na hora de pregar o evangelho? O que eu preciso fazer? Eu preciso, Senhor, eis-me aqui e envia o quê? A mim. Eu vou explicar melhor, né? Para dizer assim, é fácil. A gente vive num mundo difícil. E no mundo difícil a gente precisa de sabedoria. Quando Jesus ele manda em 2 em 2, ele fala assim, ó, vá com sabedoria, aproveita todas as oportunidades. Quando a gente vai e a gente entende que quem faz não sou eu, mas é Deus através de mim, é fácil. Mas no olhar humano, de às vezes a gente tem medo de bater numa porta, a gente tem gente que tem medo de bater numa porta, de falar algo para a pessoa, isso se torna o quê? Difícil. Mas eu preciso olhar para quem? Para viver minha vida? Para Cristo. Só que o coração humano, ele faz a gente perder essa noção de quem Deus é, esse Deus presente e vivo, e a gente acaba olhando para outras coisas e perdendo o foco do que é real. Porque eu dei exemplo aqui do sábado. Eu chego no sábado, a minha mente às vezes ainda está lá atrás. Ainda está o quê? No problema, ainda está na dificuldade, ainda está no que eu tenho que fazer, deixar de fazer. E eu deixo de aproveitar o que é o sábado. E não aproveito o sábado na sua plenitude. E ele se torna fácil, sabe por quê? Porque quem preenche o coração do ser humano é quem? É Deus. Porque eu e você somos finitos. Mas Deus é o quê? É infinito, é eterno. Quando Deus ele cria o ser humano, ele cria o ser humano para a eternidade. Semana de 6 dias, no 7º, ele descansa, abençoa. E se o pecado não entra no mundo, o que aconteceria? A gente ia viver um mundo de eternidade felizes para sempre. Sem morte, sem dor, sem dor, sem nada. Tem uma história que eu estava lendo de uma escritora americana chamada Alicia Britt. Essa escritora, ela... mais ou menos ali na juventude dela, no pré-vestibular, ali na época, ela estudando, ela começou a perceber que tinha vários amigos dela que acreditavam em Deus e começou a incomodá-la. Por quê? Porque ela não acreditava em Deus, ela se dizia ateia. E ela dizia assim, não, só a razão e a ciência basta. Só que ela começou a se incomodar porque tinha outras pessoas que acreditavam em Deus. E eu acredito que esse incômodo é quem dá esse incômodo na nossa mente? O Espírito Santo. E ela começou a perceber que existia essas pessoas que acreditavam em Deus, era incomodada, e ela começou a se envolver com eles, conversar e tal, e ela percebeu na vida dela que ela não conseguia responder às angústias mais profundas da sua alma. Ela não conseguia responder os anseios da vida dela e as preocupações, ela não conseguia, ela não sentia essa plenitude da vida. Ela não conseguia nada o preencher, nem a ciência e nem a razão. Até que um dia ela teve encontro com Jesus, essa Alice. Ela teve encontro com Jesus e ela começou a sentir esse Jesus. Só que para ela ainda faltava algo palpável, porque ela queria que a ciência... Só que a Bíblia ela não mostra a ciência pra gente. Não tem ciência na Bíblia? Tem ciência na Bíblia. A Bíblia ela tem coisas... A Bíblia é razão, a Bíblia é racional também. Então ela foi vendo que existia uma plenitude. E sabe como ela chegou à conclusão? Ela falou assim, eu tenho esse sentimento que eu estou preenchido por Jesus. Só que além desse sentimento, ela descobriu que existia um Jesus que viveu nessa terra. Então assim, se você perguntasse para qualquer líder da Bíblia, qualquer patriarca, qualquer
Moisés, Sansão, qualquer um deles, eles nunca iam duvidar que Deus existe. Para eles, Deus existe e ponto. Só que ao longo da história existiram escritores, historicistas, até teólogos, que começaram a duvidar da existência da divindade de Jesus. Para eles, Jesus existiu, pronto, um fato histórico, mas que não era divino. Só que ela já encontrou esse Deus divino e agora ela sabia também que esse Deus era histórico. Então para ela bastou. Por quê? Agora eu sinto esse Deus e eu não fico só no sentimento, mas quando eu lendo a história, eu achei algo muito interessante na vida dela, que ela falou assim, mesmo naqueles momentos que eu não estou sentindo Deus, não estou sentindo a Jesus, eu lembro que Ele existiu. E por eu lembrar que Ele existiu, o que passa quando volta a acontecer? Ela começa a sentir esse Deus. Então é o que? Não existe a razão, sentimentos, não. Deus é tudo isso. Então assim, essa Alice, ela viu que só o Eterno preenchia. Eu lembro também isso aí foi no século agora 21, lá no século 7, anotei o nome dele aqui e a frase, cadê? Não, tem uma frase aqui que eu deixei anotada da Alice, que ela falou assim, sem ele não existe verdade. A conclusão dela, sem ele não existe verdade, só opiniões. E que a vida é um amontoado de alegrias e sofrimentos aleatórios, que termina com a morte. Então ela falou assim, sem ele, a vida são variados sentimentos felizes e tristes que vão acabar com a morte. Então, é nada. Com ele é o quê? É tudo. Só que ela tinha uma inquietação também que o mesmo, lá no século 7, que é o nome dele cadê? Estava lendo esses dias, que é Anselmo de Cantuária. É um escritor grego que ele pensava um pouco parecido com ela na questão assim, se Deus existe, por que ninguém nunca viu? Ele tinha isso na mente. Por que ninguém nunca viu? Se Deus existe, certo? E ele tinha uma frase que ele escreveu como fosse uma carta, um discurso para Deus e para o homem, que se resumia na seguinte frase, que diz assim, podemos negar que ele exista, mas sentimos que seria maravilhoso se existisse. Olha o pensamento que ele se dizia, que ele falava assim, Deus se escondeu, se ele existe, ele se escondeu. Mas ele chega à conclusão assim, podemos negar que ele existe, que ele escondeu, mas sentimos que seria maravilhoso se ele existisse. Então assim, por que eles chegaram a essa conclusão? Porque é inevitável essa eternidade que existe no coração não pulsar e procurar Deus, de ser sedenta por Deus. E agora eu volto ao que eu falei com vocês. Por que se torna fácil? Porque o povo está sedento da eternidade no coração delas. E ela precisa o quê? De trabalhadores. Porque essa área é grande e o quê? Os trabalhadores são pouquíssimos. E quem faz o trabalho é quem? É Ele. Vocês estão entendendo agora porque eu estou falando que se torna... Eu sei das dificuldades que a gente tem para pregar o Evangelho. Mas você está entendendo quando a gente foca no que é eterno, do que é a solução? Porque nós temos a tendência de focar sempre no problema, na dificuldade. E quando a gente foca nisso, a gente já era pra gente. A gente não vai nem levantar de casa, a gente vai sair da cama. Vou falar uma experiência minha que aconteceu semana passada. Eu trabalho com adolescentes, desde crianças a adolescentes e as famílias dos estudantes do Colégio 29 de Iguaçu. Lá no colégio nós estamos abrindo uma igreja. Vai ter uma igreja dentro do colégio. É igual o Padre Miguel, né, que tem uma igreja com uma escola. Lá é só um colégio, que não tem igreja. E não tem igreja ali próximo. Então a intenção foi o quê? Vamos criar uma igreja dentro do colégio. E a gente está, para honra e glória de Deus, no dia 2 de março vai virar grupo. Amém? Amém. Então, e eu fiquei pensando nos desafios para 2024.
Sabe aquele dia que você começa a pensar nos desafios? Caramba, tem que isso. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Esse dia eu fui dormir triste, incapaz. Dormi mesmo assim, pensando assim, eu não vou conseguir. E dormi desse jeito. No outro dia eu fui fazer minha meditação de manhã. E a meditação que eu fiz, eu entendi Deus falando para mim assim: Felipe, eu estou contigo e tudo que tu fizer vai ser próspero. Quem não quer escutar isso? Aí eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu quero escutar isso, por isso que eu estou entendendo isso. Aí eu li mais uma vez, eu entendi isso de novo. E mais uma vez, entendi isso de novo. Caramba, será que é isso mesmo? Se for, vai ser bênção. Você acredita que alguns minutos depois, um amigo meu que é pastor lá no sul, manda um verso para mim que dizia exatamente isso: onde você colocar as mãos, os pés, você será próspero. Aí eu, caramba, tá ficando sério o negócio. Para terminar, terceira vez, um pastor que é amigo lá do colégio, ele é pastor batista até, lá da primeira igreja batista em Cabo Sul, grande amigo, ele mandou um áudio para mim, falando assim: Varão, Deus mandou te falar. Eu, o que ele vai falar? Aí ele falou assim: tem um Deus que te ama muito, e ele falou que tudo que tu fizer, você vai ser bem sucedido. Cara, não vou chorar não. Você ter a certeza disso é muito bom, porque naquele momento que eu me sentia incapaz e eu percebi que eu estava colocando um peso que não é meu, um fardo que não é meu nas minhas costas, eu vi que eu estava cansado antes de começar a caminhada de 2024. Mas quando eu entendi que o fardo, para ser um fardo leve, eu preciso deixar em quem me chamou, em quem é meu pai, em quem vai me ajudar na caminhada, aí sim agora o fardo está leve. Eu estou indo para 2024 assim: a gente vai ter uma igreja aqui que vai ser bênção. A gente está começando com 21 membros batizados para formar o grupo. E eu botei na minha mente, estou em oração para a gente terminar o ano com 80 no mínimo. Então assim, é algo que eu tenho colocado no coração e pedido a Deus. Estou sendo ousado. Mas Ele manda eu sonhar. Se eu não sonhar, sabendo o Deus grandioso que Ele é, então eu estou indo para encarar, porque eu sei que esse Deus é vivo. E Ele tem a eternidade de coração das pessoas. Eu preciso agora ser um instrumento para que essa eternidade chegue no coração delas, porque eu preciso só fazer minha parte e pedir o Espírito Santo para seguir. Só que acontece uma coisa, que tanto esse testemunho da Alice e esse pensamento desse escritor Anselmo de Cantuária, que eles falam de uma coisa, que é esse abismo que houve lá a partir de Gênesis 3, que é o quê? De a gente não ver Deus. De Deus, Ele visitava toda a viração do dia, Adão e Eva ali. Depois que entrou o pecado no mundo, não mais aconteceu isso. Eu quero que você abra lá em Gênesis 3. Gênesis 3. Verso 8. Para mim, isso aqui mostra claramente, é um dos versos, né? Para mim é o principal, que ele se encontra aqui em Gênesis, da nossa relação com Deus, não da relação de Deus com a gente, mas da nossa relação com Deus, com o Eterno. O profeta Isaías, antes de ler esse verso, ele diz que o pecado ele causa uma separação entre nós e Deus. Então o pecado causa essa separação. E diz aqui o seguinte, verso 8: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus um homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que acontece aqui nesse momento? O pecado entra, o homem vai lá, incomodado com o pecado, o que ele faz? Se esconde de Deus. Se esconde. E essa brincadeira de pique-esconde, ela vem até hoje. Deixa eu te perguntar, você só reflete: quantas vezes você se escondeu de Deus? A gente se esconde de Deus diariamente,
em várias atitudes. A gente não fala para Deus assim, ó, Senhor, eu vou me esconder de você. Mas a gente age como tal. Porque Deus pede X, a gente quer fazer Y, a gente quer fazer... E a gente não pensa, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Aí vai a questão, eu volto lá que eu falei no início, de ser fácil e difícil. Quando eu estava pensando que eu ia fazer do meu jeito, cara, tem que fazer classe bíblica, tem que fazer isso, minha cabeça já cheia de ansiedade, cheia de coisa, e eu, incapaz, dominou, fui dormir triste. Mas quando eu acordei e vi assim, não, é Deus que opera no coração, é Deus que preenche o coração da pessoa com o eterno, é esse Deus que faz, é esse Deus que me vai à frente, é esse Deus que quer que o evangelho dele seja pregado para toda a língua. Quando eu comecei a pensar nesse Deus que pode tudo, hoje eu falo para vocês, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse Deus, ele só quer que você entenda que apesar de você se esconder dele, ele não se esconde de você. E essa brincadeira de se esconder de Deus que o pecado fez com a gente, ele criou uma solução. E essa solução, ela tem duas palavras que Deus ele coloca, que é misericórdia e salvação. Ele cria misericórdia e revelação, vamos dizer assim, que salvação está dentro de misericórdia. Ele cria algo que eu e você, de uma maneira prática, conhecemos ele, que é através da misericórdia dele, que é a graça de Cristo, na cruz do Calvário, por todo aquele que diz Senhor, Senhor, por todo aquele que clama o nome de Deus, por todo aquele que aceita ele como Salvador, todo aquele que entende a graça de Cristo e vive através dela. Só você dizer um sim, você já está salvo em Cristo Jesus. Se você hoje teve dúvida disso e veio pensando nisso, só você falar, Senhor, eu te aceito, você está salvo em Cristo Jesus. Aí agora que vem a questão, você precisa viver como salvo. Aí você precisa fazer o quê? Renovar a sua aceitação, a graça dele todos os dias, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então você precisa compreender todos os dias que você é um pecador, necessitado da graça dele, e todos os dias você precisa viver como o salvo em Cristo Jesus. Se a gente já pensa assim, já sou salvo, já aceitei Jesus, vou viver a vida. Vou contar um testemunho ruim para vocês, não esse testemunho bom. Tem um amigo que, eu lembro da minha época de igreja mais novo, eu estava entrando na igreja, e uma pessoa, na hora do apelo do pastor, uma pessoa que já era anos e anos na igreja, aceitou o apelo e foi lá na frente, como outros que foram, e esse foi junto. E uma pessoa que estava do meu lado falou assim, como é que pode? Mais de 20 anos de igreja e apelo? Eu estava entrando na igreja, naquele momento me incomodou essa afirmação, mas eu não entendi muito bem, né? Eu vou falar para vocês, hoje assim, infelizmente, essa pessoa que fez esse comentário não está mais no caminho do Senhor. Por quê? Porque se achava autossuficiente. Achava que, uma vez salvo para sempre. Mas não é. A palavra de Deus diz assim, perseverais até o fim, serás o quê? E dar-te-ei também a coroa da vida. Eu achei muito lindo o testemunho mencionar de novo, que a menina falou assim, aqui você pode ganhar medalhas, mas Deus quer te dar o quê? Uma coroa. Então a cada dia é uma competição mesmo. Tem o Deus falando assim, tem o Deus não apostando, tem o Deus que afirma, meu filho vai ser vencedor, meu filho já é vencedor. E tem o inimigo que ele quer tirar essa vitória de você todos os dias. Todos os dias o objetivo dele é tirar a vitória que já é sua em Cristo Jesus. E esse Deus, ele faz a questão da misericórdia, e uma coisa maravilhosa que ele faz com a gente, que é a revelação dele. Deus se revela de que maneira? Ele se revela através da palavra, através da criação, da natureza, através do Espírito Santo e através mais de quem? Jesus Cristo. Essas são as 4 principais revelações de Deus. Eu quero que você vá lá em João 1,
Essa história de João 1, o que acontece? Ela é uma história que eu amo essa história. Eu gosto muito dessa história. João 1 fala a história do encontro de Filipe e Natanael com Jesus. João 1, a partir do verso 43. Vocês acharam? João 1 é o Evangelho de João, tá bom? João 1, verso 43. Diz assim, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Nesse momento, Deus me mostra uma coisa muito importante. Por quê? É Ele que vai ao encontro de Filipe. Então eu vou te dizer uma verdade aqui para você. É Deus que vai ao seu encontro, certo? Ele te amou primeiro, então por isso que nós o amamos. Então assim, é Ele que vai atrás, é Ele que se revela para nós, entende? Então esse Deus, Ele vai atrás de nós e está atrás de nós o tempo todo. No verso 45 diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Uma outra verdade aqui. O que Filipe e Natanael faziam esperando o Messias? Estudavam a palavra. Eles estudavam a palavra, a lei e os profetas, nada mais é do que o Antigo Testamento. Eles estudavam as profecias desde o prólogo messiânico lá em Gênesis 3,15, falando que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eles foram vendo isso, Isaías 58, foram vendo de um Messias que ia salvar a humanidade, e eles estudavam sobre isso, e o que acontece? Este Jesus vai atrás dele. E Filipe fala para Natanael: sabe aquele Jesus que nós estamos na Bíblia, na palavra? Ele está aí. Então Deus se revelou para Natanael e Filipe de que maneira? Através da palavra. Agora eu quero fazer outra pergunta para você. Você tem encontro com a palavra diariamente? Você tem lido a palavra diariamente? Deus tem falado com você diariamente? Você tem feito uma leitura que não é aquela leitura rápida: opa, li a Bíblia hoje, agora eu já estou li. Você tem feito aquela leitura que de repente em um verso você leu e você entendeu o que Deus quis falar com você naquele dia? Você se aprofundou na palavra e viu assim: Senhor, fala comigo, eu quero te escutar hoje. E você leu aquele capítulo e Deus falou com você de uma maneira que você estava precisando naquele dia. Deus, Ele quer falar com você, e Ele quer falar através da palavra. E aqui no verso 46 diz assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem o quê? E vê, vem, experimente. Eu acho essa resposta de Natanael uma ótima resposta, porque mostra uma pessoa sincera, uma pessoa que quer conhecer esse Deus. Por quê? Ele poderia simplesmente pensar aquilo e ficar para ele, mas ele não. Ele falou assim: pode vir coisa boa lá de Nazaré? E a resposta de Filipe é uma resposta linda, onde que nós precisamos falar para as pessoas: venha, experimente. Se atreva a vir no meu culto um dia, para você ver como você vai sair cheio do Espírito Santo de lá. Amém. Se atreva a estudar a Bíblia comigo, você vai ver que esse Deus é real e vivo e vai mudar a sua vida. Amém. Se atreva a andar comigo, a sair, a ir no shopping comigo, a ir comer comigo, que você vai ver como Deus atua na minha vida e como Ele vai atuar na sua também. Então esse Deus, Ele fala assim: vem e experimente de mim. Porque quando a gente experimenta de Cristo, a gente não quer parar de experimentá-lo. Eu costumo exemplificar isso como você vai comer uma comida pela primeira vez. Quando você come aquela comida, você saboreia ela e você vai sentindo o sabor, e você vai estalando assim, você vai se deliciando,
E você, cara, que gostoso, depois você sempre vai querer mais e mais. Eu penso em Deus exatamente dessa maneira. Eu não paro de me deliciar em Deus, de me lambuzar, de sentir Deus todo momento, porque esse Deus é maravilhoso. E quando isso acontece, eu me sinto o quê? Saciado, me sinto completo por Ele. E continuando aqui a história, para a gente terminar, diz assim, verso 47: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus já conhecia Natanael. Então Deus ele se revela ali através do Espírito Santo na vida de Natanael. E diz assim no verso 48: perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da onde? Da figueira. Então ele fala assim, ó, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então o que ele mostra ali para Natanael? Algo sobrenatural. Ele pensa assim, caramba, como Jesus me viu ali? Aí Jesus mostra a divindade dele. Por quê? Deus ele é o quê? Onipresente. Ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo atuando ali no coração de Natanael, de Jesus, de Filipe. O Espírito Santo atuando ali todo momento. E ele entende ali que, aí nesse momento, o que acontece? Deus ele se revela através dele mesmo. Jesus em pessoa se revela para Natanael. Jesus se revela através da criação, que a gente vê ali debaixo da figueira. Era comum um judeu, os outros grupos também, que eram os não-judeus, que eles acreditavam em Deus, mas não queriam seguir o cristianismo. Tem histórias dessas em Atos, quando Paulo encontra eles. Eles sempre se paravam no sábado, debaixo de uma figueira, debaixo de uma árvore, para meditar no Senhor. Então era comum eles fazerem isso. Então eles estavam ali junto da criação, e Deus ia se revelando para eles ali também na criação, através do Espírito Santo, através da palavra. E Deus foi se revelando para Natanael de diversas maneiras, até que ele chega nesse momento. Ele fala assim, ó, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então nesse momento ele entende que ele era o Filho de Deus, que era o Messias que ele tanto aguardava, que era o Rei de Israel. E no verso 50 diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas, o que? Verás. Essa história é linda, a gente vê um crescente nela assim, ó. Deus se revela, Deus se revela, olha só, Deus é Jesus, Ele é maravilhoso, é Ele que está aqui. Aí quando eu entendo isso, já estou no meu ápice de felicidade, aí Jesus vira para mim e fala assim: Filipe, você ainda vai ver coisas maiores do que essa. E eu te digo hoje, Caleb, você vai ver coisas maravilhosas nessas férias. Não espere pouco não, espere muito. Quando você sair amanhã e bater aqui na porta para fazer um convite, entenda uma coisa: o Espírito Santo já está trabalhando no coração deles nesse momento agora. Amém. Ele já está na frente, ele já está se revelando para essas pessoas. Agora, qual é o meu papel? Ser instrumento, ser a voz dele para essas pessoas. Jesus não fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Ele não fala? Eu e você não somos Jesus para essas pessoas? Então você pode falar amanhã: eis que estou à porta e bato. Você vai ser a representação de Jesus para essas pessoas que vão receber vocês. Então vá sem medo, vá acreditando assim: essa pessoa tem a eternidade no coração, e essa eternidade só é preenchida pela eternidade que está aqui dentro também. Que é quem? É Deus. Que é Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Confie nele, acredite nele. Não viva como o Tiago fala, pessoas incrédulas, que às vezes a gente ora sem acreditar que a oração vai acontecer. Mas a gente precisa orar, vivenciar a espiritualidade, sabendo que é real, que Ele é vivo
e que Ele faz todas as coisas por nós. Amém? Carol vai cantar aqui agora. Todos os Calebs que estão camisa sem camisa, vem aqui na frente, por favor. Fica no mesmo lado. Assim, eu gosto muito de afirmar a todo momento que Deus ele é vivo, ele é real. Eu gosto de afirmar isso para mim o tempo todo. As minhas orações, geralmente, eu começo falando isso para Deus. O Senhor é vivo, o Senhor está me escutando agora. Porque senão eu esqueço, eu vou no automático, por orar sempre, eu esqueço que Ele é vivo, que Ele é real. É isso, estou falando minha experiência com Deus. E eu acredito muito nesse Deus que Ele pode todas as coisas. E eu acredito que Ele vai fazer todas as coisas. Por Ele é vivo e ser real. Eu queria que os irmãos comigo levantassem a mão. Levantassem a mão, pode levantar. Sobre esses Calebs aqui. Levante sobre esses Calebs. A gente agora vai pedir que Deus derrama o Espírito Santo, ricas bênçãos na vida deles. Eles precisam disso. Eles precisam do poder do céu para nessas férias impactar esse bairro de uma maneira que nunca foi impactado. E isso só vai acontecer se a gente acreditar. Por isso que eu estou pedindo para você ficar com a mão levantada, porque a gente acredita que esse Deus pode. Vamos orar. Senhor Deus, nós servimos a um Deus vivo e um Deus real, um Deus eterno, onde colocou a eternidade no coração de cada um de nós e graças a Deus ela foi preenchida pelo seu Santo Espírito, Senhor. Só que existem pessoas aqui ao nosso redor que o Senhor está se revelando para elas de diversas maneiras. E já está falando até para elas nesse momento que vai ter um grupo de amarelo que vai visitá-las, Senhor. E eu acredito que o Senhor pode até fazer algumas sonharem com isso nessa noite. De deles baterem a porta e levando mensagem de boas novas, Senhor. Então vá nesse momento, Senhor, batendo em cada porta, cada coração. Seu Santo Espírito vá agora, tocando corações, fazendo com que essas pessoas se preparem para que elas vão ter um encontro contigo amanhã, Senhor, por favor. E agora eu te peço por cada filhinho seu aqui, por cada Caleb, que o Senhor nesse momento derrame o seu Santo Espírito na vida deles. Que os batize com o Espírito Santo, Senhor. Tire qualquer medo, qualquer dúvida que eles têm no coração deles. E que eles tenham um verso em mente, de repente, durante todo esse Caleb, que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Então que eles sejam fortes e corajosos, sabendo que tem um Deus eterno que cuida deles e já deu a vitória e vai dar a vitória para todas essas pessoas que estão aqui ao nosso redor, Senhor. Muito obrigado já pelos milagres que o Senhor vai fazer durante esse Caleb, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.